Fala galera, chegando mais um dia. Deixa eu conversar aqui um pouquinho. Na verdade, tá se aproximando aí o Natal. A gente tem mais alguns dias até o Natal aí. Hoje é o quê? Hoje é domingo. Domingo, segunda, terça, mais 2 dias aí até a data do Natal. E aí a gente vem trazendo na verdade, desse vídeo aqui eu vou até fazer um recorte e vou publicar, porque essa mensagem tem que ser difundida mais. E a gente jogando pelo WhatsApp aí, ela consegue tomar uma proporção maior. E Michael, qual é a mensagem? E antes de falar a mensagem, hoje seria o dia da corrida, mas houve um imprevisto. E aí a gente vai correr também mais uma distância menor. Hoje é dia da confraternização e a gente tem que organizar, tem que sair mais cedo, enfim. Então isso tudo atrapalhou a data lá da corrida. Mas próximo domingo a gente tem essa data para poder finalizar o ano com toda a pressão. E sinceramente eu não tô tão preparado assim, mas a gente vai para cima. A gente vai realizar isso aí. É a última guerra do ano, mas outras guerras virão muito maiores. E a mensagem esses dias, eu não sei se eu até gravei um vídeo sobre isso, mas a minha mãe, ela tava sentindo uma dor no peito, e aí ela foi ao médico fazer alguns exames para ver como é que tava a situação. E aí quando ela chegou no médico, o médico pediu uma punção, né? Você retira um pedaço lá do que tá lá no peito, e aí vai fazer os exames. Tudo bem, até então. E ela super nervosa com isso. E foi feita a punção, e ela tava tão nervosa de um jeito que ela confundiu a data do recebimento do como é que eu posso falar? A data do recebimento do resultado. E aí ela pediu pro meu irmão retirar o resultado. Até aí tudo legal. E aí depois de um tempo, ele liga pra mim e quase chorando. Ele disse: Michael, o resultado da mãe deu positivo pra câncer e tal. E aí eu fiquei, né, a gente recebe aquela notícia, um certo impacto. Aí eu disse: tudo bem. Aí ele: como é que eu vou falar pra ela? Eu disse: não se preocupa, eu falo com ela. Ele tinha mandado o exame pra mim, eu tinha lido e não me atentei para um detalhe. E o que acontece? Quando passa mais um tempo, ele retorna para mim e diz: cara, eu olhei o exame errado, porque esse exame que ele me mandou foi o exame da tireoide. Ela fez o exame do peito, e o da tireoide, realmente ela fez uma cirurgia, retirou a tireoide e beleza, e ficou tudo tranquilo. E aí ele confundiu os exames, porque o exame do peito não tinha saído ainda, então ele pegou o primeiro exame lá e colocou. E aí quando foi analisar a data tava de 2018, salvo engano. Não era a data de 2024. Tudo bem. E aí até então, na expectativa lá para poder receber o exame. E aí depois de um tempo, acho que isso aconteceu na quarta-feira, terça-feira, quarta. Quando foi no sábado, a minha mãe me liga, chorando. Ela disse assim: ó, o resultado deu negativo, tá tudo bem comigo. Ela passou praticamente uma semana aí, sem dormir direito, sem se alimentar direito. Mas o resultado deu negativo.
Só que o que acontece? E dessa história, o que a gente tira? Primeiro, quando eu recebi o resultado falso, eu pensei, caramba, um novo desafio. E até então, quando você recebe um resultado desse, a sua vida, ela parte ao meio. Antes de receber o resultado e após receber o resultado. Quando você parte a vida ao meio, você se sente como se tivesse perdido algo. Você se sente como se naquela situação anterior tivesse bem melhor. Só que o que acontece? Quando você não parte a vida em duas partes, você mantém uma vida como se ela não tivesse sentido, você mantém uma vida monótona, você mantém uma vida sem desafios, você mantém uma vida sem, de fato, sabor, sem sabor. A partir do momento que você partiu, quando você analisa a vida anterior, você vê que era muito boa, era uma vida perfeita, porque você está lidando com um novo desafio. E o que a gente pode sugar disso? O que a gente pode tirar disso? A gente precisa de desafios. E os desafios, eles vão aparecer, você colocando ou você fugindo deles. Isso aqui é interessante e isso aqui pode ser que ajude bastante vocês. Os desafios, eles vão sempre aparecer e os desafios são sempre necessários. Se você não procurar um desafio para se enfiar, você vai encontrar um desafio mesmo assim. E se você caçar um desafio para poder se enfiar, você vai viver um desafio. A vida é feita de desafios. E para você não ter uma vida monótona, você precisa se colocar, você precisa se testar, você precisa se colocar em situações onde você se desafia. Eu estava conversando com um rapaz lá em Jeri e foi bem interessante a conversa, porque a gente estava conversando sobre algumas coisas relacionadas à vida e alguma coisa assim. Até então, eu não sabia nada, né, sobre ele, não tinha conhecimento. E aí a gente chegou numa conversa de que sempre as pessoas que têm treta com Deus, elas têm um problema com o Pai. As pessoas que têm problema com Deus, elas têm treta com o Pai. É dessa maneira que acontece. E eu falei dessa maneira para ele. E quando eu falei, eu via a mudança na expressão facial e os olhos tiveram aí um reflexo dessa notícia. E aí ele começou a fazer perguntas. E aí ele disse, depois ele confessou que ele não acreditava em Deus e que ele teve problema com o pai dele. Mas na cabeça dele, esse problema que ele teve com o pai dele não refletiu nessa falta de crença que ele tem. E muitas pessoas, esse não foi o primeiro, esse também não será o último, das pessoas que têm problema com o pai e que não acreditam em Deus. E ter problema com o pai e não acreditar em Deus é também um desafio que você precisa superar. É um desafio enorme, porque você carrega algo do passado e aí você tem que ter consciência disso, e a partir do momento que você tem consciência, você consegue trabalhar. Se você não tiver consciência dessa situação, você não consegue trabalhar isso em você. E quando eu falei isso, quando a gente teve essa conversa, que essa conversa não vai chegar ao fim, eu tenho certeza. E quando eu tiver de novo presente, a gente vai tocar num assunto e eu vou falar muitas coisas para ele, das coisas que também eu tinha dúvida, das coisas também que eu não acreditava. E o interessante é que toda crença, isso aqui também é interessante e vale a pena você aplicar na sua vida. Toda crença, ela tem que ser validada. Se ela não tiver validação, a sua crença não serve de nada. Você está acreditando em algo que você não procurou validar.
Por isso que as crenças que você tem, você vai ter que ir lá e matar elas, validar, ou deixar de acreditar naquilo. É simples. O problema das pessoas é que elas acreditam e ponto. Por quê? Não tem a pergunta o porquê. E é interessante que dentro da religião você tem que fazer vários porquês. Você tem que saber o porquê daquilo. E quando você sabe o porquê daquilo, fica mais difícil alguém vir e enganar você. Fica mais difícil alguém vir e querer contar uma história para poder deturpar aquilo que você acredita. E aí a gente cai no nosso problema de não investigar, de não procurar, de não querer saber. Isso é um problema enorme. E você carrega esses problemas. E você também não se interessa em saber o motivo. E aí o que acontece? Pelo fato de você carregar esses problemas, não querer resolver e não saber o motivo, você passa isso para outras pessoas. E foi o que aconteceu com ele. Ele teve uma filha do primeiro casamento e aí separou da mulher, e na cabeça dele, ele dá tudo para a filha, ele tem uma vida presente com a filha, mas não tem a questão do matrimônio. Ou seja, a filha dele vai crescer sem a figura paterna e sem a presença da família. Ou seja, uma família separada, uma família que foi faccionada, foi dividida. E isso vai se replicar no comportamento da filha, isso vai se replicar no comportamento da filha, e assim vai refletir. Eu falei para ele que ele é um cara muito ligado em questão financeiras e essas coisas de moeda digital, Bitcoin. Sobre a riqueza da família. Se você perceber, as famílias mais ricas do Brasil e do mundo, mas vamos botar aqui só Brasil, as famílias mais ricas do Brasil, de fato, eles têm uma família, e essa família ela não pode ser separada. Essa família foi treinada para dar certo. Você consegue treinar a sua família para dar certo. Só que a pergunta é, como se treina? Mais uma vez a gente chega na questão da pergunta, como se treinar para uma família dar certo? Como se treinar? Eu não sei, me explica como é que se treina uma família para dar certo. Primeiro, para uma família dar certo, o pai e a mãe, eles precisam dar certo. Porque se eles derem errado, a família vai dar errado. É o primeiro passo. O pai e a mãe precisam dar certo. E aí depois do primeiro passo vem o segundo passo. Qual é o segundo passo, Mário? Treinar com valores os filhos, colocar, incutir valores na cabeça dessas crianças, escrever no coração dessas crianças esses valores. Esses valores eles têm que estar firmes. Esses valores são aquilo que em hipótese alguma eles vão arregar. Em hipótese alguma eles vão arregar sobre esses valores. Eles têm que estar escritos. E quais são os valores da família? A pergunta é, quais são os valores da família? Quais são os valores que a família tem que carregar? E aí a gente pega a Bíblia e vai olhar esses valores. Todos esses valores. E isso tem que ser treinado dia a dia, dia a dia, dia a dia. A criança, você escreve nela até os 7 anos de idade. É um livro em branco onde você vai estar escrevendo. E aí depois você vai administrar isso até o ponto dela seguir a vida dela sozinha. Existe uma possibilidade muito grande, se você fizer dessa maneira, de dar certo. Mas pode dar errado? Pode dar errado. Mas a possibilidade, a probabilidade disso dar errado vai ser muito pequena. Porque o próprio ambiente é encarregado de jogar isso para a pessoa. A criança vai ter memórias. Ela vai ter memórias. E boas memórias têm que ser feitas. Boas memórias têm que ser feitas. Então, a partir do momento que você escreve isso no coração do seu filho sobre a questão da família, e aí você vai conseguir treinar a próxima geração da sua família. Porque você se divide em 3. A família anterior, que é do pai e da mãe, a sua família que você vai construir e a próxima que você vai treinar, que é a família dos seus filhos. Então você carrega algo e você vai passar algo, mas para você passar algo, você precisa descobrir daquilo que vem lá de trás.
você precisa entender aquilo que se passou, para você tomar consciência e escolher aquilo que vai adiante. Lá nessa semana também em Jeri, eu estava conversando com outro rapaz e a gente estava falando sobre a herança maldita. Você carrega uma herança maldita onde você tem que dar um stop, onde você tem que bloquear, onde você tem que parar, mas você só consegue bloquear e você só consegue parar quando você tem consciência. A gente precisa trazer isso à consciência para poder consertar. A gente só sabe que algo está quebrado quando ele apresenta algum sinal. Ou então quando você as pessoas, elas têm a mania, e isso também é incutido da família de trás para a família posterior, de consertar o carro só quando quebra. Não existe manutenção preventiva. E quando você faz a manutenção preventiva, você pode descobrir o problema. E aí quando você descobre o problema, você resolve, ou seja, não vai dar problema na sua mão, não vai dar defeito na sua mão. A possibilidade de dar defeito na sua mão é mínima. E aí, quando eu estava conversando com esse rapaz, ele tem o grande problema dele é o quê? É simples o problema dele. Para não dizer o contrário. O problema dele é que ele tem uma família e assumiu outra família agora. Ou seja, ele tem duas famílias, não tem condições de ter duas famílias. Ele tem que ficar com a família dele. Essa é a verdade. E aí ele falando que queria se desfazer disso, queria ter a família dele normal e etc, etc. E aí eu perguntei para ele, e como era a relação do pai com a mãe? Ele me falou, a relação do meu pai com a minha mãe era, o meu pai era motorista de ônibus e o meu pai, ele conhecia muitas mulheres, saiu com muitas mulheres, teve relações com muitas mulheres, teve vários filhos com outras mulheres. E chegou um tempo que a minha mãe deu um ponto final nisso, separou. E aí eu era pequeno, e aí ele contou toda a história, né? Aí eu pensei, é daí. E eu chamei a atenção dele, mostrei para ele que o problema tá aí, e esse problema é hereditário. Os irmãos tiveram problema com isso, ele tiveram problema com isso. Então isso foi passado, isso foi ensinado. Interessante. Eu, como técnico em cães, a gente treina cães. Uma das fases do treinamento é colocar o cão que está aprendendo, o cão mais novo, junto com o cão mais velho. Quando você coloca um cão mais novo junto com o cão mais velho, ele vai começar a pegar, ele vai começar a ter esse fim, ele vai aprender olhando, ele vai aprender vendo, ele vai assistir aquilo ali. O ambiente promove o aprendizado. O ambiente promove o aprendizado. O pai dele não podia ter falado assim um ponto para ele, mas o ambiente ensinou. Então, quando você se cala, quando você procura, quando você não ensina, isso também está dando uma aula para o seu filho. Quando você se cala diante de situações, situações que acontecem também de passar batido, onde você não pega aquele movimento e dá uma instrução, daí tem a diferença de criar e treinar. Criar é dar comida. Se dá comida, você está criando. Cachorro, se dá comida, você cria o cachorro. Agora, treinar é diferente. Em treinar é ensinar a sentar, ensinar a deitar, é dar patinha. E isso envolve tempo, isso envolve gasto de energia, isso envolve recurso. E a mesma coisa é com a paternidade, a mesma coisa é com a família. E depois dessa conversa que a gente teve, de fato eu vi uma verdade nele, eu vi uma ideia, eu vi ali uma semente, ali foi plantada uma semente, onde, cara, eu preciso mudar. Eu identifiquei, eu de fato trouxe a consciência, e aí eu tendo consciência disso, eu preciso mudar. Ele é um cara muito religioso, então quando você traz à tona tudo isso e coloca à prova a fé dele, é algo a se pensar, é algo a se tomar uma decisão. Ah, mas você não sabe como é que tá o meu casamento, mas o casamento é seu, você é responsável por ele. E aqui ninguém está dizendo que casamento é fácil, ninguém está falando isso. O assunto não é sobre isso, mas por ele não ser fácil, ele pode ser simples.
Mas para ser simples, você precisa gastar energia, você precisa entrar nisso de cabeça. Você não pode achar que casamento é chegar aqui e juntar e vai para frente até o final da vida. Não, não é sobre isso. É sobre treinar. O casamento também se treina. Na verdade, tudo é treinável. Então, quando você tem um casamento, você consegue treinar situações. Você tem que aproveitar situações, você tem que ver sentimentos, você tem que analisar. Sempre tem uma pessoa mais consciente. E essa pessoa mais consciente é responsável por administrar a situação. Sempre tem uma pessoa mais consciente. E é interessante quando a mulher ela é mais consciente, ela consegue, através do amor, ela consegue transformar, ela consegue mexer. E o homem, ele é uma coisa mais racional. Então, através da conversa, através de gestos e atitudes, e também amor envolvido, consegue haver a transformação dentro de um relacionamento. Mas precisa gastar energia, precisa cansar, precisa suar, precisa treinar, precisa querer aprender. E aí você tem que se perguntar, eu estou disposto a querer aprender isso? Eu quero... Existe dentro de mim essa vontade, tem essa querência? Se tiver, aí a vida vai ser bem melhor, tanto para você quanto para outra família que você estiver preparando. A vida melhora bastante. Você vai conseguir tirar um peso enorme das costas aí do seu filho. Você vai conseguir aliviar a pressão para ele. Na verdade, você vai fazer com que ele coloque mais pressão na vida dele. É interessante que as pessoas que não conseguem colocar pressão na própria vida, as pessoas que não conseguem colocar em desafios na própria vida, elas são desafiadas por outras pessoas ou por outras coisas. E quando você coloca o desafio na sua vida, aí é interessante, porque aquilo ali é resultado seu. Aquilo ali é um resultado seu. E quando você consegue colocar esses desafios, você consegue dar direção à sua vida. Quando os desafios vêm de uma forma externa, que não foi você que colocou, a sua vida toma direções que você não sabe para onde vai. E quando você se coloca em desafios, ela aponta para um caminho onde você está seguindo. É interessante saber e entender sobre isso. Mas, mais uma vez, precisa ter consciência. E se você não tiver consciência disso, todo desafio que bater em você vai mudar a sua rota. Vem um desafio, bater em você, mudou a rota. E é sobre isso. É sobre se colocar em desafios. A gente trouxe o assunto para cá, e a gente começou sobre um desafio, que parte a vida em dois. Quando você olha para trás, você percebe, caramba, como a minha vida é melhor, mas eu preciso resolver agora, porque não dá para retroceder, não dá para voltar atrás. E quando você coloca em desafio, você também tem que se colocar em uma situação onde não dá para voltar atrás. Isso se chama queimar a ponte. Você chegou até um lugar, você bota fogo nessa ponte para você não retroceder. É uma ponte queimada. E sabe o que eu percebo disso tudo? É que, mais uma vez, eu já falei várias vezes aqui a gente vai sempre bater nessa tecla sobre a palavra, sobre a conversa. Porque a gente percebe, em duas conversas, a gente consegue puxar a consciência para cima, onde as pessoas começam a se questionar. Elas precisam se questionar sobre isso. Quando você puxa a consciência e através da palavra, através do conhecimento, quantas e quantas vezes eu fiquei calado e não pude puxar essa consciência para cima, onde a pessoa consegue estar numa situação onde ela precisa pensar e tomar alguma decisão. Mas para eu puxar essa consciência para cima, a gente precisou falar, a gente precisou abrir a boca, a gente precisou conversar. Quantas vezes você teve a oportunidade de falar isso e você não falou? Quantas vezes? Milhares de vezes. E sobre trazer consciência, sobre trazer à tona consciências, você precisa também entender sobre isso. Você precisa saber, você precisa não só abrir a boca e dar uma opinião qualquer, mas você precisa direcionar. E todas as pessoas têm algo para ensinar, eu tenho certeza. Através da experiência de vida, através de se colocar em desafios, através daquilo que já aconteceu. Existem experiências onde a gente consegue promover ajuda para outras pessoas. E eu já fiz um vídeo sobre isso,
a gente fala sobre propósito. E a partir do momento que você passa para frente aquilo que aconteceu como uma forma de experiência, você está agindo em cima do seu propósito. Você está agindo em cima daquilo que você veio para poder corrigir. As pessoas, elas precisam de correção. Isso está escrito em Provérbios. O tolo, ele não aceita correção, mas o sábio, ele ama a correção, porque ele tem a consciência de que ele não é perfeito e precisa mudar de rota, caso alguém chame a atenção, caso alguém traga a consciência. Quem vai trazer a consciência, se não você, que já passou por uma situação dessa? Quem vai trazer a consciência? Se você não fala, se você não é capaz de abrir a boca, se você não é capaz, numa situação dessa, aqui que a gente está conversando, isso é trazer consciência através da fala. Eu estou aqui falando e talvez você se identifique com isso, e você precisa passar isso também para frente, você precisa não só se identificar, você precisa não só absorver. Eu era uma pessoa que absorvia muito e ponto. Só que quando você absorve, esse conhecimento ele não vai te servir para nada. Porque aquilo você carrega só seu. É como se você fosse uma pessoa egoísta, que você se agarra com aquilo e não quer passar para frente. Você é um egoísta. A partir do momento que você entende e quer jogar isso para outras pessoas para poder desenvolver, ponto, acabou. Tem pessoas, e essa semana também eu percebi que tem pessoas que elas sonham, mas o sonho é só para elas. Isso é uma forma de egoísmo. Pessoas precisam de pessoas. Aqui está a grande chave de tudo. Pessoas precisam de pessoas. E a partir do momento que o seu sonho envolve outras pessoas, certamente você está no caminho. Certamente você está no caminho. E quando o seu sonho ele está apontado só para você, aí não tem muito sentido. Não tem muito sentido. E eu descobri isso há pouco tempo. E depois que eu descobri, a minha cabeça quase derreteu, porque a gente vai e fala: ah, é por isso. É por isso. O grande game tá aí. É a gente preparar outras pessoas, para que essas pessoas consigam passar isso para frente. Todos nós temos aí um pouco aí de professor dentro, guardado, escondido aí. E a gente precisa externar. A gente precisa, de fato, se desafiar. Isso também é um desafio. Isso é uma forma de se desafiar. Isso é uma forma de se colocar à prova. Isso é uma forma de se colocar à prova. E falar dessa maneira que eu tô falando não é fácil, mas é simples. Por que é simples? Porque à medida que você vai fazendo, você vai conseguindo ir mais longe, você vai conseguindo. Mas você precisa dar o primeiro passo. As pessoas estão paralisadas, elas não conseguem dar o primeiro passo. E quem dá o primeiro passo, obviamente sai na frente. Obviamente conquista mais. Você pode dar a sua vida e a vida de outras pessoas, a sua vida principalmente, a partir do momento que você fala. Quando você fala, você é visto, as pessoas têm atenção e as pessoas se aproximam de você, porque você carrega alguma coisa que outras pessoas precisam. Isso é interessante de ser falado. Show? Vamos fazer a nossa oração. Daqui a pouco é Natal, a gente tem uma mensagem aí de Natal para vocês. Vamos colocar também no Instagram uma mensagem bacana de Natal, tá bom? Fecha os olhos aí, respira. Solta o ar. Mais uma vez, respira. Solta o ar. Mais uma vez, respira. Solta o ar. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, se renova todos os dias. A cada manhã se renova, Pai. Eu te agradeço infinitamente pela paternidade. Obrigado, Senhor, por me tornar um filho adotado. Um filho adotado é diferente. É um filho que você não teve, mas que no decorrer da vida você sentiu bastante amor ao ponto de querer e de adotar aquilo como um filho. Nós somos filhos, todos nós somos filhos, e obrigado por reconhecer a paternidade, Pai. Obrigado por reconhecer que nós somos imagem e semelhança do Criador e que a gente pode tudo que a gente quiser. Que a nossa cabeça, a nossa mente é uma máquina de realizar desejos, é uma máquina de fabricar pensamentos e sonhos. Obrigado, Pai, por colocar todos esses
sonhos dentro do nosso coração, onde a nossa mente vai começar a trabalhar e transformar essa máquina que transforma sonho em realidade, vai começar a trabalhar e trazer à tona tudo aquilo que um dia a gente sonhou. E obrigado por colocar no nosso coração as pessoas, obrigado por nos fazer amar as pessoas a ponto de querer sempre estar próximo delas, querer sempre estar levantando pessoas, querendo sempre trazer consciência delas. Obrigado pelo acesso à sabedoria, eu te agradeço infinitamente, em nome de Jesus, amém. Show de bola, vamos colocar pressão, tá chegando o Natal, e é isso, se liga na mensagem, tamo junto, valeu.